Não, mas aí nós vamos fazer o seguinte, eu vou guardar as cadeiras, pronto? Por quê, irmão? Porque a gente fica mais pertinho aqui. Amém? Amém. Daqui a pouco eu não acho que ver como é que está a salinha, então. Porque o maluco não vê, eu não sei se elas vão ficar na salinha, eu não sei como é que está a escala. Aí eu vou pedir, acho que a Clay desceu, aí eu vou ver se precisa de ajuda lá. Mas eu queria te convidar a ficar de pé mais um momento. O Thiago já está lá embaixo. Já está lá embaixo? Amém. Queria te convidar a ficar de pé. Eu queria chamar a Leila aqui na frente. Eu creio que ela vai ser poderosamente usada pelo Senhor. Glória a Deus. Amém? Aleluias. Amém? Eu Paz, por isso. Queria chamar o André aqui na frente. Cadê o André? Para ele fazer a oração pela esposa dele. E essas coisas alegram muito o nosso coração. Porque a gente sabe que o Espírito sopra onde quer e ele fala conosco através das pessoas. E eu fico feliz por isso, por a gente estar vivendo essa nova etapa de Deus estar levantando outras pessoas que não estão falando conosco, não só porque Ele já tem falado através de cada um na nossa vida ordinária, mas também aqui da frente. E se um dia a gente construir, vamos ver se a gente constrói esse lugar mais baixo, um lugar que o pessoal fica mais alto, porque esse lugar é mais alto só para o pessoal identificar. E eu tenho um sonho, falou Deus, se o Senhor der para nós um lote, vamos tentar fazer um negócio diferente. O lugar que a pessoa prega é mais baixo, igual a faculdade, o lugar que o pessoal fica é mais alto, porque esse lugar aqui só não tem nada de diferente. Fico feliz por falarei agora o que fala lá em Apocalipse. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Jesus nos abençoe. Eu vou fazer uma vizinha rapidinho. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor está usando ela como instrumento, e recebemos suas mãos, que o Senhor, Senhor, traga a tua graça, a tua unção, a tua mão sobre ela, para que ela seja, Pai Espírito, um instrumento do Senhor para abençoar as nossas vidas. Que a palavra que for dita, que seja a palavra, Pai Espírito, de bênção, que traga, Pai Espírito, alegria, traga refrigério, e traga exortação, se for da tua vontade, aos nossos corações, porque nós sabemos, ó Pai, que tudo que vem de ti, nós podemos receber de bom grado. No nome de Jesus. Amém. Obrigado. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje, trazendo algo que o Senhor tem trabalhado no meu coração com muito temor. Então desde já peço perdão se claramente vocês notarem algum nervosismo, que é por temor mesmo. Mas que o Senhor seja misericordioso hoje e fale aos nossos corações. Espero que eu consiga transmitir para vocês aquilo que Ele trouxe no meu coração e fez arder. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 21, versículo 18. Amém? Mateus 21, 18. É um texto bem conhecido, nós já ouvimos várias vezes falar sobre ele. E esse texto o Senhor vem iluminando no meu coração já há bastante tempo. E confesso que anteriormente ele veio trabalhando comigo nesse texto, e eu lembro que o Ju, sei lá, foi em junho mais ou menos, ele falou assim, eu queria que você levasse a palavra e tal, e Deus estava trabalhando nessa palavra no meu coração. Já tem um tempinho, e o que ele fez nessa semana fez arder ainda mais. Então eu queria que a gente refletisse, tivesse um coração bem aberto para ouvir o que o Senhor tem para nos falar. Mateus 21, versículo 18. Diz assim, do 18 ao 22 nós vamos ler. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome, falando de Jesus, né? E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse, nunca mais nasça fruto de ti.
e a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas também até mesmo, se a este monte disserdes: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? A princípio, quando nós lemos essa palavra, a gente parece dar a impressão que Jesus está tendo um comportamento um pouco diferente do que a gente costuma ver. A gente vê um Jesus sempre muito piedoso, muito amoroso, quebrando qualquer regra por amor, para seguir aquilo, as regras instituídas pelos homens, trazendo a clareza daquilo que Deus sempre quis trazer como mensagem à humanidade. E aqui a gente vê um Jesus com uma aparência de estar cedendo aos caprichos. Parece um pouco caprichoso, né? Ele vai estar com fome, sente fome. Tem que lembrar que eles estavam seguindo a caminho do templo. Era a época da Páscoa. Naquela época, muitas pessoas, estudos dizem que em torno de 500 mil pessoas desciam para Jerusalém. E Jesus estava nesse caminho, e ali ele vê essa figueira. Quando ele tem essa atitude que parece um capricho, logo em seguida parece que ele reforça em seus discípulos: se você tiver fé e não somente duvidar, vai ser feito exatamente como fez a figueira, e fala que se você tiver fé, vai dizer este monte: lança-te, erga-te no mar, e assim fará. Parece que ele reforça ainda mais aquele capricho que ele teve para os discípulos. Mas quando a gente para refletir um pouquinho nessa história, a gente começa a perceber que há uma mensagem por trás disso, que talvez para nós hoje, no nosso tempo, na cultura que nós vivemos, não seja tão fácil perceber, mas que foi bem mais clara para aqueles discípulos que as ouviram. E Jesus, naquele momento, a caminho da Páscoa, ele vê aquela árvore frondosa, ele aponta a caminho daquela árvore para poder procurar fruto, só que tem uma peculiaridade nisso daí. Não era tempo de figos. Lá em Marcos 11, 13, a gente tem os evangelhos sinóticos, né, que é o Mateus, Marcos e Lucas. Em Marcos essa história ela é repetida. Em Marcos ele fala um pouquinho, ele fala que de longe Jesus avistou a figueira, ou seja, ela estava frondosa, cheia de folhas. E na hora que ele estava no caminho, de longe ele avistou e ele foi lá procurar figo. Só que naquela região, o figo é muito comum. É uma árvore muito comum. Então não é novidade para eles que naquela época, eles sabiam exatamente qual era a época que dava figos e qual era a época que não dava. Será que Jesus estava enganado? Eles se esqueceram que naquela época não era a época de figos? De forma nenhuma, né? Tanto ele quanto seus discípulos sabiam que ele ia até a árvore e ele não encontraria os figos, antes mesmo que ele chegasse até ela. Mas ele teve o cuidado de ir e de examinar. Ele examinou a figueira e não encontrou os frutos. Pela safra, né, da questão dos figos, a figueira ela sempre produz, em torno na época de março, abril, final de março, ela começa a produzir os frutos, não é a safra principal, ela é uma safra que vem antes da safra principal. Logo em seguida ela dá esses frutos, e esses frutos eles amadurecem em torno naquela época que Jesus foi, então faltava mais ou menos umas 6 semanas para aqueles frutos amadurecerem. Então provavelmente ele encontraria, a expectativa dele, no ensinamento, é que a figueira, para produzir frutos, ela tinha que naquele momento ter fruto ainda que verde, não estava próprio para comer ainda. Mas pelo menos esses frutos que não estavam verdes, que não estavam maduros, ele deveria encontrar. E ele não encontrou. E o sinal de não encontrar significa que a árvore, a figueira, que é uma árvore diferente, que ela dá o fruto primeiro e depois ela dá a folhagem. A folhagem, você já deve ter ouvido isso várias outras vezes, mas a folhagem ela é o sinal de que há fruto nela, porque o fruto vem antes da folhagem. Ele foi, não encontrou sequer o fruto verde,
mesmo que não estava em tempo, e aquilo era o sinal que nem naquele ano e nem no ano seguinte aquela figueira daria frutos. Então a figueira que não dá fruto nesse tempo, nessa primeira safra antes da principal, significa que ela não vai dar fruto nem naquele ano, que geralmente é período de agosto a outubro, que é a época dos figos, né, daquela região. Então ela não daria, quando chegasse em outubro, a safra principal, ela não produziria frutos, e nem no ano seguinte também ela não produziria. Então, na verdade, aquela figueira ela já era estéril. Ela era uma figueira estéril. Então, naquela época era meados de abril, porque fala no texto que era a época da Páscoa. Se a gente ler um pouquinho antes, nós vemos isso. Então Jesus estava muito ciente. Então fica claro para a gente que Jesus ele queria, tanto Jesus quanto os discípulos sabiam disso, isso para eles era muito comum, que ele queria trazer uma lição àquilo ali. A figueira e o monte citado no texto, ela representa dois símbolos messiânicos. A figueira, ela sempre foi utilizada para representar o povo de Israel, né? o povo onde que tem sinal de paz, um reinado onde há segurança, onde há fartura. Figueira, em vários textos do Antigo Testamento, nós vemos o próprio Deus e Deus falando através dos profetas, vários profetas citam isso em seus livros, a figueira sendo representada como o povo de Israel. E o monte, ele era o lugar do encontro final dos adoradores, onde o Senhor reinaria para sempre. O monte era lugar de justiça, lugar de reino de paz, e que brilharia atraindo as nações. Então, isso para os discípulos, para a gente não é comum, mas para os discípulos isso era claro. Eles entendiam essa mensagem. E quando Jesus ele vai até uma figueira, que logo ele fala como se ele tivesse amaldiçoado, ele não tornou a figueira estéril. Ele apenas fez ela revelar aquilo que ela já era. E assim como o monte, ele vai dar o exemplo lá no final sobre o monte, sobre dizer o monte, se erguer no mar e tal, ele estava falando também sobre, naquele momento estava no Monte das Oliveiras, então ele estava se referindo ali ao Monte Sião. Na posição que eles estavam, geograficamente falando, quando se sobe no Monte das Oliveiras, ele fala, este monte, ele se refere àquele monte, e que vai ser jogado no mar. Provavelmente eles estavam numa visão que era visivelmente, você conseguia enxergar o monte e enxergar o mar. Quando Jesus ele traz essa mensagem de que você vai falar para o monte, ele vai se erguer e se jogar no mar se você tiver fé, é um pouco diferente do que a gente costuma ouvir por aí, que é um ditado que a gente sempre fala, né? A fé remove montanhas. Vem desse texto. Esse ditado de que a fé remove montanhas vem desse texto. Só que aqui Jesus ele não está falando de qualquer montanha, ele não está falando de qualquer monte. Ele não está falando de qualquer monte, qualquer mar, que se você tiver fé, você vai fazer o que você quiser e vai atender os caprichos do seu coração. Diferente do que parece. Diferente do que a gente vê muitas vezes sendo pregado por aí. E aí nós caímos no engano de achar, alguém aqui já viu algum monte erguer e ir para o mar? Alguém? Será que ninguém nesse mundo, na história, nunca teve fé suficiente para fazer isso? Pensar bem, né? Então, o que a gente precisa entender? Qual que era a mensagem que Jesus queria passar? Então, enfim, aquele era o Monte Sião, era o lugar sobre o qual se apoiava Jerusalém, a cidade santa e a cidade de Davi. A figueira ela foi avistada de longe e ela estava no caminho para o templo. Jesus está fazendo essa referência ao povo de Israel, fazendo essa referência ao judaísmo que era instituído sobre o povo, e que no lugar de trazer um lugar, o que a figueira traz? Ela traz sinal de paz, de segurança e de fartura. O monte é um lugar de justiça, de reino e de paz que brilhará atraindo as nações. Em que momento, se a gente parar para analisar o momento que Jerusalém vive, não era bem isso que acontecia. O texto, um pouco antes do que acontece, antes de Jesus citar a história da figueira, que foi, eles costumam falar que é uma parábola que ele conta, que ele vive, né, apresentada aos discípulos, uma parábola viva, ele purifica o templo.
que estava acontecendo no templo quando Jesus purifica? Vocês lembram? Por que ele saiu quebrando as bancas? Estava havendo um mercado ali acontecendo. O povo vinha, descia para fazer o sacrifício. Então eles não tinham como trazer o animal de lá do norte, de onde eles vinham, para poder conseguir trazer o animal e oferecer como sacrifício. Então geralmente eles tinham algum animal, vendiam esse animal, e quando chegava na cidade de Jerusalém, eles compravam um novo animal com aquele dinheiro que eles tinham vendido lá na terra deles para oferecer o sacrifício. E havia um mercado muito grande ali ao redor do templo que fazia o povo, eles vendiam os animais por um valor, quando chegava em Jerusalém, o valor cobrado para comprar aquele animal era um valor muito superior. E aí aquelas pessoas não tinham condição de oferecer o sacrifício que eles realmente poderiam oferecer, porque o povo que estava vendendo num valor maior para ter vantagem em cima do povo, uma forma de oprimir. Vendiam pombas, vendiam rolinhas, que eram os animais, que aqueles que não tinham dinheiro, o sacrifício era de acordo com a condição social de cada um. Então, quem era pobre, quem era rico, tinha uma posição social um pouco melhor, oferecia, né, animais, cordeiros, bodes e tal. O pessoal que tinha menos dinheiro oferecia as pombas, oferecia as aves e tal. E aí, isso era por que tinha sido instituído dessa forma? Porque aquilo era de graça. Qualquer um podia conseguir um pombo por aí. Eram animais que você acha em qualquer lugar. E ali havia um comércio muito absurdo, uma forma de oprimir o povo, de oferecer o sacrifício pelo pecado. Então, a indignação de Jesus naquele momento não é porque estava se vendendo, estava tudo bem até vender. Porque, né, a condição geográfica não permitia que eles oferecessem o sacrifício como deveria. Era a vantagem que eles queriam tirar em cima do povo, uma forma de oprimir o povo. E aí, a gente começa a ver uma Jerusalém que não era tão farta como prometia ser. A gente vê uma Jerusalém que não trazia tanta luz quanto ela deveria trazer. A gente vê uma Jerusalém que promete santidade, que promete lugar de paz, que promete salvação, e na verdade não é o que ela oferece, além de opressão, além de causar medo, além de gerar dúvidas, é uma forma de oprimir mesmo o povo. Então, a gente começa a entender um pouquinho a forma como Jesus enxergava apresentava isso para os discípulos. Quando ele chega diante da figueira, logo depois de ele ter feito a purificação do templo, se a gente for ler o livro de Mateus, antes ele fez a entrada triunfal, no jumentinho, e aí aquele povo todo adorando, lembra? Ele entra, o pessoal adora, coloca lá as palmas, aquela coisa toda, adorando o rei quando ele entra em Jerusalém. São os mesmos que logo depois vai escolher Barrabás no lugar dele. Então Jesus, quando ele chega com os discípulos diante da figueira, ele quer trazer uma lição para os discípulos. E às vezes nós vemos, eu já ouvi muitas pregações sobre esse texto, que eles falando de, cuidado com a sua imagem. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui também. Mas olha, cuidado com a imagem que você passa, porque Jesus ele vai te cortar e vai te condenar. É uma mensagem de condenação. A gente pode, não estou falando que a gente não pode fazer esse tipo de aplicação, mas o que Jesus ele queria trazer para os discípulos aqui era muito mais que uma mensagem de condenação. Era, na verdade, uma mensagem de libertação. O povo não tinha mais que se sujeitar àquela árvore frondosa que tinha uma capa de santidade, mas o fim dela era simplesmente oprimir o povo. Então a gente poderia, de repente, pensar um pouquinho do que nós vivemos hoje, aplicando-se a essa árvore frondosa. Queria que a gente pensasse por um outro lado um pouquinho agora. Não como uma pessoa que tem uma imagem daquilo que ela não é, uma imagem enganosa, mas de um sistema que tenta passar uma imagem de que é puro, que é santo, e que coloca sobre o povo um fardo que o povo não consegue carregar. O que Jesus está lutando aqui, trazendo para o povo, essa mensagem é muito mais uma mensagem de amor do que uma mensagem de condenação. É uma mensagem de que você não precisa se sujeitar ao sistema que te é imposto. Você não precisa se sujeitar
a essa opressão diabólica que vem sobre você com capa de santidade. Esses que te trazem mensagem como se fosse luz, na verdade não é. E aí, vamos pensar um pouquinho por que Mateus trouxe esse texto para o livro dele. O livro de Mateus foi escrito mais ou menos entre o ano 75 a 80 depois de Cristo. Quem que lembra o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Lembra? Pode? Será que Juliana lembra, gente? O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Ele me contou, Ele te contou aí? Destruição de Roma. Pois é. Eu estava lá. Você estava lá? Eu imagino, a gente percebe assim. Então, houve a destruição de Jerusalém. O que aconteceu nessa época da destruição de Jerusalém? Todo o povo, quando isso aconteceu, o povo foi todo disperso. Mateus, quando ele escreve o livro, ele está escrevendo para judeus cristãos. São judeus que na cabeça deles, eles não têm ideia ainda de que, olha, nós somos cristãos, estamos vivendo um Novo Testamento. Eles não têm essa mentalidade que nós temos hoje. Eles são judeus, na cabeça deles continuam sendo judeus, continuam sendo israelitas, só que eles testemunharam e viram Jesus morrer e ter ressuscitado, confirmam e creem nisso, têm essa certeza. Então eles são israelitas que acreditam que Jesus ressuscitou. E quando isso começa a acontecer, começa a haver uma grande divisão do judaísmo. Porque esse próprio povo judeu começa a não se sujeitar a algumas coisas que o sinédrio, que era o responsável pelo povo, que representava, vamos dizer assim, a parte clerical do povo, eles começaram a não se sujeitar. Então, o que acontece? Nessa divisão toda, quando acontece que Jerusalém é destruída, todo o povo, qual é o sentimento que esse povo está quando Mateus escreve isso aqui? O povo estava sendo disperso, toda Jerusalém foi destruída, o povo está desesperado, querendo saber quem pecou, o que aconteceu, por que isso está acontecendo com Jerusalém. A comunidade onde Mateus estava fugiu nesse momento, o povo fugiu. Então muitas pessoas tiveram que fugir de Jerusalém, muitos foram para a comunidade onde Mateus estava. Então começou a misturar judeus cristãos com judeus que não eram cristãos, à procura de apoio, né, parentes e tal. Então eles viviam ali naquele momento, eles começaram a refugiar essas pessoas, porque o povo, mesmo sendo cristão, eles eram israelitas, eles sofriam porque a nação deles, a cidade deles estava sendo destruída. Então é um sofrimento. A gente vê que o nosso país sendo destruído, a gente não fica triste, a gente sofre. Então imagina o que aconteceu com Jerusalém, não sobrar pedra sobre pedra, não sobrou nada. Então ela foi completamente destruída. Então, como eles não tinham essa mentalidade que estava iniciando um Novo Testamento, o povo começou a ficar confuso. Eles tentavam entender o motivo do porquê que aquilo aconteceu. E aí, o povo, os judeus que começaram a entrar para dentro do povo lá com Mateus, começou a falar assim: vocês são os culpados. Isso aconteceu porque vocês pecaram. Tudo começou por causa desse Jesus. Tudo começou porque vocês começaram a negar. Aí tudo aquilo que era santo, que era sagrado para os judeus, para o povo naquela questão do que eles viviam, o templo era sagrado, a lei, a circuncisão. Lembra que há vários debates sobre a circuncisão que a gente vê inclusive em Paulo. O sábado, que Jesus traz a verdade sobre o sábado, vamos dizer assim. A teologia da retribuição, aquela pureza local, tudo isso foi perdido. E aí quando o povo cristão começou a abandonar isso, o que acontece? Os judeus, Jerusalém é destruída porque eles falam: a culpa são de vocês, está destruído por causa de vocês. E aí o próprio o judeu cristão começa a ficar na dúvida, ele começa a ficar confuso. E aí, na verdade, esse Jesus então é uma mentira? Ele é o culpado de tudo isso? E Mateus, ele, com esse intuito de trazer, não tinha nenhuma escritura que desse respaldo para isso. Então Mateus escreve esse evangelho, trazendo aquilo que já foi contado em Marcos, só que Marcos com uma outra visão. E aí, a dúvida seguinte era: seria Jesus a maior mentira de todos os tempos? E diante desse cenário, o povo dividido, sem saber, estamos agradando a Deus ou não estamos? A gente viu Jesus sendo ressuscitado, e aí,
no meio desse povo, na comunidade onde Mateus estava, o Rabi Ismael, ele faleceu em 135 depois de Cristo. Ele declarou da seguinte forma: qualquer relação com os nazarenos, os cristãos, é proibida para sempre, com o intuito de resgatar e reerguer novamente Jerusalém, que é a terra adorada, a terra santa, a cidade de Davi. E aí o povo entra em crise, tanto como cristão, tanto quanto israelita. E aí, no intuito de reagir a isso, Mateus ele cria o Evangelho. O que é que Mateus, quando ele traz essa mensagem para o povo, ele está querendo explicar para o povo? Gente, olha, vocês não têm que ter dúvida mais. O monte, quando ele traz essa parábola da figueira, a parábola, que na verdade é uma história real, não foi uma história contada, eles viveram isso. Quando ele relembra isso no seu Evangelho, ele está falando para o povo assim: olha, isso que aconteceu quando Jesus fez isso, ele já predizia a destruição de Jerusalém. Na verdade, só se cumpriu tudo aquilo que foi falado desde os antigos profetas. Está só cumprindo. Jerusalém, na verdade, não é o nosso refúgio. Jerusalém, na verdade, não é a nossa terra santa. O reino não é o monte. O monte agora, ele não brilha mais para as cidades porque há corrupção, a mentira. A própria liderança do povo, que representava Deus, já enganava o povo, já não pregava mais a verdade. Inclusive, tanto não pregava a verdade, que aconteceu até em... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Lá em Mateus 28, no versículo 2... Abre aí, por favor. Mateus 28. Olha qual que era o comportamento do povo. Mateus 28, versículo 2. A liderança, vamos dizer assim, os fariseus, os saduceus, eles não estavam preocupados com o povo em fazer valer aquilo que era o motivo para o qual Deus tinha para redimir o povo. Eles estavam preocupados se o sistema deles estava sendo ameaçado. E como o sistema deles estava sendo ameaçado, eles arranjaram de todas as formas para encobrir. Uma das provas disso o próprio Mateus coloca aqui no Mateus 28, 2. Ele diz assim: eis que houve um grande terremoto. Aqui está falando do momento da crucificação. Eis que houve um grande terremoto, no momento da crucificação não, né? Da ressurreição. Houve grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas temeram espavoridos e ficaram como se tivessem mortos. Ou seja, os guardas que guardavam, que não eram cristãos, ficaram espantados vendo tudo aquilo. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, aleluia. Ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E elas saíram apressadamente. E os guardas viram toda essa declaração. Os guardas que não são cristãos viram isso. Qual é o comportamento deles? Lá no versículo 11 fala assim: e indo elas avisar os discípulos, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram quem? Aos sacerdotes, tudo que acontecera. Aqueles que representavam Deus, né? A união entre Deus e o povo. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, ou seja, não foi uma decisão de um, eles se reuniram em conselho e deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Ou seja, eles pagaram os soldados para não revelar que Jesus ressuscitou, não contar tudo aquilo que eles tinham ouvido. E caso isso chegue ao conhecimento do governador, ou seja, se o governador ficar sabendo que nós fizemos isso, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje, que era o que ele estava falando com o povo lá. Olha o comportamento
dos representantes de Deus entre o povo. Então, na verdade, quando Jesus ele faz aquele sinal para a figueira, ele só comprovou aquilo que ela já era. Jerusalém está destruída. Na verdade, era necessário que Jerusalém fosse completamente destruída para o povo parar de tê-la como base da presença e da promessa de Deus aqui. Já não é mais em Jerusalém. Já não é mais naquele monte, o Monte Sião, tão idolatrado por eles, onde se deveria adorar. Como o próprio Jesus fala para a mulher samaritana no poço. Agora o reino está em todos aqueles que querem, aqueles que tiverem fé suficiente para enfrentar o sistema corrupto e se render ao Senhor. E aí nós vemos Mateus trazendo essa mensagem para o povo como uma sacudida de falar assim: ei, não é para você ter dúvida mais. Não é para você ficar em dúvida mais se você vai servir a sociedade ou se você vai servir a Jesus. Ele é o Salvador. A nossa luz brilha nele. É dele que vai vir o nosso sustento, é dele que vai vir a nossa fartura, é dele que vai vir o conforto, é dele que vem a sombra. Ele é a pedra, ele é a pedra que nós estamos firmados agora. Então, a figueira e o monte já não exercem mais a sua função, elas não servem mais para nada, a não ser ser precipitada e jogada no mar. E interessante que Jesus, para poder ensinar isso para o povo, entender que a missão dele para a igreja era muito maior, a gente não vê em momento nenhum Jesus condenando alguma pessoa, algum homem. Vocês lembram de algum momento que Jesus condena algum homem? Ele usa o exemplo da figueira e amaldiçoa a figueira, que na verdade a palavra amaldiçoada nem sou muito a favor dela, eu acho que ele só entregou a própria sorte, porque ela já era estéril, ele só falou para ela: você fica do jeito que você está. Ele não condenou nenhuma pessoa, ele não foi lá no sacerdote e condenou o sacerdote, ele condenou o sistema que escraviza as pessoas. Ele condenou aqueles que tinham uma mensagem de Deus para levar para o povo e que não levou aquela mensagem porque eles estavam apegados no seu próprio desejo, na sua própria ganância, por poder, por status, por dinheiro e por 1 milhão de outras coisas. Então o Sinédrio, ele subornou os soldados, comprovando claramente que eles não tinham compromisso com a verdade. Os soldados falaram para eles que viram, os soldados não eram cristãos. Falaram para eles: olha, a gente viu, ele citou, o anjo veio e falou isso. Não interessa, isso vai corromper. A verdade não interessa para eles. O que importa é que aquilo estava ferindo o sistema, estava ferindo as regras que nós criamos. Então, a verdade ela não pode destruir o nosso sistema. Então, a destruição de Jerusalém ela era assim necessária para desvincular do povo que o reino estava vinculado a um lugar. Já não é mais o templo que é santo, quem é santo é você. Não é um lugar que foi justificado, não é uma herança de sangue, são aqueles que pela fé, como a palavra de Deus diz lá em Gálatas 3:7, que os que são da fé, que são filhos de Abraão, não é mais aquele, não é como eles julgavam que eram aqueles que era descendência pelo sangue, né? Que era o puro, que era o povo que estava ali no sul, em Jerusalém. Então, é importante a gente entender que o projeto de Deus para a igreja vai acontecer com ou sem Jerusalém. O projeto de Deus para nós como igreja, ele vai acontecer com ou sem as instituições religiosas. O projeto de Deus para nós como igreja vai acontecer com ou sem as regras que nós decidimos, as regras da sociedade, que nós decidimos para nós mesmos. Ela vai acontecer porque há uma mensagem de amor por trás disso. Há uma mensagem de amor de Deus, há um sacrifício que foi feito de uma vez por todas para trazer libertação para esse povo. Então, esconder a ressurreição de Jesus era muito importante, porque a ressurreição é a prova de que o sacrifício ele foi aceito. De que o sacrifício dele, quando ele morreu e que o sangue foi apresentado e ele reviveu, aí eu vou lembrar do que a gente aprendeu, que estava aqui no estudo do Álvaro, terça-feira, maravilhoso. Eu saí daqui maravilhada com aquilo, gente. Dá uma palhinha de que as coisas que aconteceram no passado era sombra do que estava por vir. E quando o sacrifício era oferecido, né, tinha um tabernáculo, entrava no Santo dos Santos,
o sacrifício era oferecido e parte do sangue era derramado sobre o bode, que é o bode expiatório, e o bode saía por todo o arraial para todo mundo entender, olha, o sacrifício foi aceito, seu pecado foi perdoado. Porque se isso não tivesse acontecido, significa que o sacrifício não tinha sido aceito, provavelmente o sumo sacerdote estava morto. Então, quando o bode passava, era o sinal, olha, o bode está aqui, o sacrifício foi aceito. E ele, depois o bode era solto para fora do arraial, bode expiatório. Interessante, que era o que o Álvaro trouxe para a gente, que Jesus ele fez exatamente a mesma coisa. Ele ofereceu o sacrifício, ele se ofereceu como sacrifício, e quando ele se ofereceu, ele passou por todo o povo, lembra? Todo mundo viu, e ele foi crucificado dentro ou fora do arraial? Fora do arraial. E aí, Jesus ressuscitar é a prova de que o sacrifício que ele fez, definitivo, foi aceito. Então isso não podia ser divulgado de jeito nenhum. E aí a gente precisa entender que Jesus está longe de ser uma mentira enganadora como uma figueira, que tem aquela promessa de que, olha, vem pra cá, que aqui você vai ter dinheiro agora, suas crises, seus problemas acabaram. Né? Vem pra cá, que eu dou o seu trago, seu amor em 10 dias, que é isso que a gente escuta por aí. E Jesus é que vai fazer isso, porque Jesus é o dono de todas as coisas, é o dono da prata, então você não vai ser pobre. Então a gente está sendo bombardeado dessas mensagens que não são a mensagem da verdade. E aí nós precisamos tomar cuidado para não nos deixarmos levar por mentiras enganadoras que nós ouvimos por aí. A gente quer, de repente, tem fome, porque geralmente as pessoas que procuram a igreja, não é? Você não está com problema, não procura a igreja? Igreja é lugar de gente aflita. Igreja é lugar de gente que está com problema mesmo. A gente procura na igreja e você espera receber o quê? Quando você fala igreja de Jesus, você espera receber conforto, você espera receber o alimento, você espera receber o abraço, você espera receber o carinho, você espera receber a salvação daquilo que você está fugindo lá fora. E aí, muitas vezes as igrejas têm se tornado como Jerusalém. As pessoas, ao invés de fugir do Egito para querer chegar até a Terra Prometida, elas começam a querer fugir de Jerusalém, a instituição, para ir para o Egito, para voltar para o mundo, porque lá fora é mais feliz do que aqui. Lá fora tem menos opressão do que aqui. Lá fora eu sou mais aceito do que aqui. E aí a gente começa a pensar que tipo de igreja nós estamos construindo. E aí nós começamos a pensar que tipo de igreja a comunidade de Atos quer ser. E às vezes nós criticamos tanto outras igrejas, não falo nós, não só a gente aqui, comunidade de Atos, mas os cristãos criticam, tudo quanto é lugar que passa eles criticam. E às vezes nós aqui dentro, nós trazemos uma imagem de que não, a gente quer fugir do sistema, a gente não quer viver esse tipo, a gente quer viver a realidade de Jesus, e foi isso que me atraiu para cá. Para querer viver essa vida, e que tipo de vida nós estamos levando para aqueles que estão do lado de fora. O que Mateus ele traz o tempo inteiro, a mensagem sobre reino, começou a ser tratada em Mateus. A ideia de eclesia, da igreja para fora, de que é para o outro, diferente do que se via em Jerusalém. Que tipo de igreja você está construindo? Que tipo de igreja que nós somos agora? O que as pessoas lá fora conseguem enxergar quando olham para a comunidade de Atos? E se estão enxergando uma folhagem muito bonita, é bom que eles venham e encontrem frutos. Porque o Senhor ele não vai parar o cuidado que Ele tem com a igreja por causa de um sistema corrupto. Ele não vai parar o que Ele quer fazer. Se for necessário secar a figueira, ela será seca. Para que a igreja prevaleça. Para que o propósito dele para a igreja prevaleça. E aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho em que tipo de igreja nós temos sido. A promessa que nós temos é de viver não num alicerce como Jerusalém, como foi profetizado, que não ficaria lá pedra sobre pedra. Que Deus, que Jesus nos oferece é um alicerce que não se acaba, não se abala, é fundamento, é sustento, que Ele nos promete que Ele é a pedra base que jamais pode se abalar. Que nós temos a confiança, nos promete não, que nós temos a confiança é de que hoje nós estamos em uma pedra que jamais poderá ser destruída. Então,
quando fala a fé de remover a montanha, é a fé capaz de abrir mão de si próprio, dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, para servir a um reino, para servir o propósito para o qual a igreja foi criada, que é de ser luz, que é de brilhar, que é de atrair as nações para ela. Então, hoje, eu queria pedir para vocês, quando olharem para esse texto, não enxergarem mais como uma palavra de condenação, mas de libertação. O que esse texto traz para nós é uma palavra de que nós não precisamos mais nos sujeitar à opressão. E qualquer um que quiser te oprimir por causa do Evangelho, que você consiga recorrer à verdade, que é o que nós cantamos aqui, né? Que a gente consiga adorá-lo em espírito e em verdade, que é com as nossas intenções e com a consciência da verdade de quem Ele é. É a gente não se deixar aprisionar novamente e nem nos tornarmos opressores. Vale a pena a gente refletir um pouquinho em como nós temos sido para o seu irmão que está aí do seu lado. O que a gente tem sido para uns para os outros? O Júlio sempre traz uma mensagem aqui para nós de que nós devemos viver em comunhão. A comunhão ela é bem reforçada entre nós, porque nós temos que viver um pelo outro. A gente tem um discurso muito belo e a gente precisa tomar cuidado até com esse discurso belo, porque a gente pode atrair e não ter fruto suficiente para oferecer. E aí, o que a gente precisa entender é que quando Jesus ele faz isso, ele cumpre não só a palavra que estava sendo prometida, mas ele é a realização definitiva da palavra, e que nós somos libertos de uma vez por todas. E como libertos de uma vez por todas, ele nos encoraja quando ele diz: se você tiver fé, tirar este monte, ergue-se e lança no mar. Ele nos encoraja ao enfrentamento de uma política corrupta, ao enfrentamento de que, quando eu falo de política corrupta, não no sentido de que nós temos que brigar pela politicagem, mas de que a nossa vida, o nosso comportamento não deve depender daquilo que é instituído pela sociedade. Nós estamos numa sociedade, mas nós não somos escravos dela. O tipo de vida que eu vou levar, o futuro do meu filho, o futuro da minha família, o que nós vamos viver aqui como igreja, não depende de quem vai ser o próximo presidente. Seja Lula ou Bolsonaro. Não depende de quem vai ser. Depende de em que a minha fé está firmada. E aí, eu vou repetir aqui a palavra do que o escritor do livro, que eu estudei peguei até com o Ju, do Sandro Galazzi, nem sei se é assim que fala, mas ele fala assim: o Deus que desce para libertar é o mesmo Deus que nos envia a lutar contra todo tipo de faraó, que faz gritar o povo por socorro e nos faz protagonistas deste caminho de luta e de enfrentamento. Então, o mesmo Deus, Jesus, que desceu para libertar, é exatamente o Deus que nos envia a lutar contra todo tipo de faraó, contra todo tipo de opressão. E aí a gente precisa entender em que a nossa fé está falada. Embasada, em que a nossa fé está embasada. Porque se a nossa fé estiver embasada nas coisas que nós costumamos ouvir por aí, de que se tudo que eu pedi em oração, crendo eu vou receber, e aí eu saio frustrado porque eu orei para o meu casamento dar certo e não deu, eu orei, eu tive fé, ou eu nunca tenho fé suficiente, né? Será que eu sou tão sem fé assim, eu sou tão imprestável assim? Porque eu orei para o meu filho ser curado e não foi, eu orei para o fulano ser curado e não foi. Uai, eu não tenho, ninguém tem fé suficiente, nós estamos perdidos, então, que fé é essa que é pregada por aí, que ela serve só para atender aos meus próprios prazeres, aos meus próprios desejos? O que Jesus está trazendo aqui é o propósito dele para que a igreja viva livre. De que uma vez que nós fomos libertos, nós somos libertos de uma vez por todas, não precisa de mais sacrifícios. Então, vamos refletir um pouco em como nós temos crido. Por que a gente está aqui hoje? Porque se a verdade começar a ser dita sobre o que é dízimo, será que a gente para de dizimar?
Será que a verdade fosse dita sobre comportamento, aquela capa santa que nós temos, de que o crente é aquele que não rouba, que não bebe, que não fuma, que não joga futebol, que tudo é vaidade? Será que se a gente se revestir dessa capa santa, ela vai ser suficiente? E já que ela não é suficiente, então o que é suficiente? A gente precisa entender ao que a gente realmente quer na nossa vida com o Senhor. Talvez nós estejamos no mesmo momento que o povo lá, quando Mateus ele trouxe. Às vezes eu fico pensando que parece que a gente está vivendo um momento de mudança, onde a igreja está recebendo uma sacudida. A igreja no Brasil está recebendo uma sacudida. Que momento que nós estamos agora? Que tipo de fé nós estamos proclamando agora? Será que nós saímos de um sistema e estamos criando outro? Se nós não estamos criando outro, então como é que nós temos que viver? Se a gente sequer quer estudar a palavra para entender qual é a mensagem que o Senhor realmente nos trouxe. E o fim da mensagem dele é que nós somos chamados para ser livres, nós somos chamados para entender que nós somos perdoados, nós somos justificados e que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Que não há mais um templo, porque o céu é onde ele está assentado e a terra é onde estão os seus pés. Não existe um lugar onde ele habita exclusivamente. Hoje ele habita em mim, ele habita em você. Nós não precisamos mais de um sumo sacerdote. A gente não precisa mais de um pastor que vá lá e ofereça um sacrifício pelo pecado que nós fazemos. A gente não precisa de um líder para falar assim, que passa por aqui, porque hoje todos nós somos sacerdotes. Por que nós nos sujeitamos então? E aí, eu queria que a gente pensasse um pouquinho a que tipo de grupo nós pertencemos. Ao grupo de que quer viver realmente pela fé, que entende que é filho de Abraão pela fé, independente das circunstâncias, ou ao grupo que quer se modelar para se tornar escravo do que a sociedade nos impõe. E às vezes, eu estou falando sociedade aqui, às vezes a própria sociedade dita cristã. Até quando nós vamos deixar máscaras no nosso rosto? Até quando a gente vai fingir que a gente não faz alguma coisa, que a gente não peca? Colocar a nossa máscarazinha de santa e sorrir e vir para a igreja? Até quando a gente vai sorrir e falar assim, meu casamento é lindo, o Senhor é bom, a minha família é próspera, eu não tenho problema nenhum? Até quando a gente vai ficar fingindo que ama o irmão, mas na verdade você está lá desejando que ele quebra a cara? Até quando nós vamos fingir que a gente quer viver uma comunhão, mas na hora que alguém precisar de alguma coisa, né, que ninguém vai ter falta de alguma coisa, mas a gente está lá enchendo nossas dispensas de coisas, enquanto tem outros irmãos com a dispensa vazia? Até quando? Será que tipo por mais que a gente queira mudar, a gente entenda que tipo de vida nós estamos levando agora? O que me importa mais? São as regras, os meus direitos ou o amor pelo outro? E aí o Senhor nos convida a não submetermos mais, a começar a questionar, assim, talvez como o povo lá de Mateus, na época, quando Mateus escreveu, estava vivendo depois da destruição de Jerusalém. Que caminho que eu estou percorrendo? Então, de uma vez por todas, eu queria te convidar a refletir o caminho que você tem percorrido hoje. Nós queremos viver uma igreja sem mentiras, sem opressões, transparente, sem fingimento, mas para isso a gente precisa de irmãos que saibam perdoar, porque na hora que eu revelar o meu pecado, como é que o outro irmão, o que é mais importante? Eu esconder o meu pecado e continuar com a minha aparência de bonitinha, de legal, ou eu conseguir revelar o meu pecado e ter o perdão que Jesus nos ensinou e que Mateus tanto reforça 70 vezes 7 se for necessário. O que Deus está nos convidando a sair dessa religiosidade, mas não a religiosidade no sentido de conservar aquilo que é bom, mas a religiosidade no sentido de encobrir aquilo que nós não somos, fingindo que somos figueiras com uma folhagem verde, na verdade nós não temos frutos.
A gente vive uma vida de tristeza, depressivo, chorando, mas a gente coloca a nossa máscarazinha de sorrir para chegar aqui na igreja e estar sorrindo. Porque se o irmão estiver triste, vai ficar feio. Nossa, que irmão, é problema, é ruim. A gente viver escravo do que a sociedade nos impõe da beleza. Eu preciso estar bem aparentado. Eu não posso falar um português errado. Não que eu esteja falando que não devo estudar e não devo falar bem, mas a gente precisa entender qual que é a essência do que nós vivemos. Aí a gente vive escravo da beleza, a gente vive escravo da aparência, a gente vive escravo do engano, a gente vive escravo das selfies, porque o mundo precisa ver que eu sou feliz. Mas Jesus está interessado no mundo que está por trás, antes das selfies, aquilo que não é publicado nas redes sociais. É nisso que Jesus está interessado. Aquilo que você é, que não aparece na rede social, que ninguém está vendo. Porque a gente vê aquela pessoa postando fotos maravilhosas, momentos maravilhosos, lindos com a família, mas quando chega em casa, nem olha para a cara do marido, não tem relacionamento com o filho, não consegue conversar com a mãe, porque o que importa é como o mundo nos vê. O que importa é a aparência. Eu não posso vir com a minha cara limpa, porque senão vai ver que eu sou feia. E aí? Então nós vivemos escravos. Tudo aquilo que nos foi colocado por escravidão é a mentira que Jesus veio para nos tirar. Nós não temos mais que ser escravos disso. Então, essa palavra, eu queria pedir a equipe de louvor, se puder, vir aqui na frente. Eu queria que você refletisse um pouco sobre as máscaras que você tem vivido. É difícil tirar a máscara às vezes, é difícil revelar quem nós somos. A gente, nos estudos de casais, a gente está sempre falando sobre nudez, no bom sentido também, mas de ser nu emocionalmente, de ser nu, de ser transparente. O que Jesus nos convida é a viver essa vida de transparência. O que Jesus nos chama é a tirar as nossas máscaras. É a não se sujeitar mais àquilo que a sociedade impõe para você. É a você entender que você foi liberto de uma vez por todas. Que você não tem mais aquela obrigação de oferecer os sacrifícios, de pagar, de pagar por um pecado que você já cometeu. Vamos refletir sobre o tipo de vida que nós vivemos, dos jejuns que nós fazemos. A gente precisa aprender um pouquinho sobre o que é jejuar. Porque às vezes nós jejuamos para nós mesmos como se nós fôssemos pagar pelo pecado que nós fizemos. Mas o pecado já foi pago. Amém? Feche seus olhos. Pedi os meninos para ministrar a canção que eles ministraram aqui durante o louvor de Jesus como nosso Salvador. Feche seus olhos agora. Jesus, quando ele ofereceu o sacrifício, quando ele veio, se esvaziou de si mesmo, ele não veio para fazer um sacrifício pela metade. Ele foi definitivo. Ele não veio para te sujeitar novamente a uma outra regra, a um outro novo sistema. Ele veio para te libertar de uma vez por todas, para viver uma vida livre e você ter acesso ao reino que só Ele
alegria, mesmo no momento de angústia, de felicidade, independente da circunstância, de certeza de salvação, certeza de vida eterna, independente das regras que o mundo nos coloca. Amém? Amém? Eu vou acordar, vou esperar o Wagner mandar, vou escutar de novo, depois vou escutar de novo. Depois vou mandar para amigo meu, porque eu vou falar, escuta esse negócio aí. Muito edificado. Queria te convidar a ficar de pé. E aí, não é um costume nosso, mas nós não quer pecar. Então eu queria te convidar a bater palmas, Senhor. Aleluia. Você pode sentar, nós estamos terminando agora. Você vai ficou o lanche, porque além que ele não pôde vir hoje, a Alexandra fez. Nós estamos entrando em setembro. Eu queria que você não marcasse nada. No último final de semana de setembro, deixe na sua agenda. Vai ser o mês do nosso aniversário. Nós vamos estar comemorando o último final de semana de setembro. Nosso aniversário de um ano. Então, quero convocar a igreja para não faltar. Aí nós vamos reunir para a gente ver se a gente faz sábado e domingo ou só no domingo. E eu sei que vão ser dias muito gostosos, então não marca. Final de setembro, põe na sua agenda. Não vou faltar. O último domingo de setembro, o último sábado, nós vamos estar juntos para fazer uma festa aqui juntos. Eu agradeço a Deus por escrever essa semana. Deus tem nos dado a nossa identidade. Foi uma lei, o André que falava de tudo uma vez. Nós já temos a nossa, nós temos que viver. E eu fico muito feliz, porque eu vou falar com você. Tem muito tempo que você não senta, não escuta algo que te edifica tanto. E eu fico feliz pelo que Deus tem feito, pelas pessoas que estão levantadas nesse lugar. Essa palavra não é uma palavra para você sair daqui e esquecer. Quando o Milton ministrou, o Wagner postou, fui lá assistir de novo. Essa eu vou assistir só umas 3, 4 vezes para ver se eu aprendo. Vou assistir, porque foi realmente sobrenatural que Deus fez hoje. Foi sobrenatural. Você não veio chorando, você não veio, mas se você entendeu, se você captou o Espírito disse à igreja, meu irmão, lindo. Muito obrigado pela sua vida. Muito obrigado por sermos igreja juntos. E eu agradeço a Deus por Cristo em nós, porque Ele é a esperança. Pai, te agradeço muito por essa noite. Te agradeço em especial essa noite pela vida da Luta. Que é isso, Senhor? Que é isso? Que foi isso, Deus? Muito obrigado, Senhor. Porque fomos tremendamente edificados. A abençoe e continue a usá-la com poder e com a tua glória. Dentro de uma semana gostosa na tua presença. Abençoe esse tempo que nós vamos estar lá embaixo, comendo juntos. Degustando não só do que vai ser servido, mas também dessa mensagem que foi colocada na mesa dessa noite. Que a graça de Deus Pai, das doces consolações do Espírito, que o amor inconfundível de Jesus esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.